Deus vai além. E é assim que a gente começa, dizendo boa noite para você que está em casa, por toda a TV Canção Nova, nosso sistema de evangelização. Aqui de Aracaju, nós vamos começar a Santa Missa. Boa noite para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor e com alegria, animados, porque é tempo de quaresma, é tempo de conversão, é o tempo da misericórdia de Deus para todos nós, da manifestação do amor do Senhor por nós. Por isso, nós cantamos e começamos a nossa Santa Missa. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas, não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera, Ele te ama muito além. Cante junto, tantos erros, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de voltar, tantas marcas, não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera, Ele te ama muito além, além dos meus erros, dos erros dos outros, além dos meus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças, além dos meus erros, além dos meus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, muito além de ti, além das diferenças, além das diferenças, Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além, Deus vai além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à Canção Nova de Aracaju, Rincão do Meu Senhor. Sintam-se acolhidos pelo Pai das misericórdias, que sempre quer nos amar, sempre quer nos restaurar. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você que aqui de todo o Brasil e além Brasil, que nos acompanha diretamente aqui de Aracaju, juntos rezando, orando e clamando a graça, o poder e a salvação de Deus, todas as quintas-feiras aqui direto de Aracaju. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Não vamos aplaudir, porque estamos na quaresma. Só levanta a mão para nós sabermos aqui. Deus abençoe, lá no fundo também, ali. Deus abençoe, bem-vindos aqui, lá. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês que estão vindo pela primeira vez. Alguém que está fazendo aniversário natalício hoje aqui, ou de casamento. Casamento ou natalício? Casamento? Nenhum dos dois? Ah, tá bom. Mais alguém? Não? Ninguém? Que bom. Então ninguém está aniversariando hoje, nesse dia. Irmãos, do bebezinho, até o bebezinho veio celebrar conosco. Que bom, que benção. Quantos anos? 3? 1 aninho? Que benção. Você está grande para 1, hein? Irmãos e irmãs, coloca a mão no seu coração no início dessa Eucaristia. Nós já passamos alguns dias da quaresma. Avalie agora junto de Deus como está a sua caminhada de conversão. Como estão os seus propósitos de conversão? Já se confessou na quaresma? Já se reconciliou com quem precisava se reconciliar? Já deu perdão? Já deixou aquele vício, aquele pecado? Já tem dado qualidade à tua vida de oração? Ou ainda estamos vivendo a quaresma de qualquer jeito? Deixa lá para a última semana, lá eu vou melhorar. Talvez deixa para lá. Como está o seu relacionamento com Deus nesse tempo quaresmal, nesses dias da quaresma?
Como está o seu relacionamento com os seus irmãos, com as pessoas que convivem com você nesse tempo quaresmal? Como está o relacionamento consigo mesmo? O autoconhecimento, a sua conversão pessoal, a sua decisão de deixar o pecado. Como está a sua caminhada quaresmal? Nesses dias, não sei quantos dias já estamos de quaresma, uns 10 dias talvez, mas como está a sua opção por Deus nesse tempo quaresmal? E agora, com suas palavras, vai dizendo o quanto você quer se abrir mais e mais à misericórdia de Deus. O coração de Deus está sempre pronto a perdoar aquele que se coloca diante dele arrependido. Se arrependa diante do Senhor. Diga para o Senhor com as tuas palavras o quanto você quer a misericórdia dele, o quanto você precisa da misericórdia. Abra a sua boca e vai dizendo para o Senhor. Coloque-se ativamente na oração, coloque-se decidido na oração, coloque-se desejoso pela misericórdia do Senhor, já no início dessa Eucaristia, como aquele que reconhece: eu preciso, Senhor, eu me coloco na tua presença humildemente, reconhecendo que eu preciso da tua misericórdia, que eu quero a tua misericórdia. Diz o Senhor já no início dessa Santa Missa: eu quero abrir o meu coração ao Senhor, para dizer para o Senhor que eu preciso da tua misericórdia. A tua misericórdia é o teu remédio, é o remédio que eu preciso, remédio eficaz para as feridas do meu coração, para as fraquezas que permeiam o meu coração, e eu quero me abrir. Vai dizendo, irmãos, com suas palavras, vai dizendo, assim como eu estou rezando: eu quero, eu preciso. Não são grandes palavras, não são frases, não são lindas palavras, é somente dizer para o Senhor: eu preciso, Senhor, eu quero. Eu sei que o Senhor, que é o Pai das misericórdias, tem muito a derramar sobre o meu coração, e eu quero, Senhor, na atitude de filho, na atitude filial, eu quero, Senhor. Como o filho pródigo disse para o pai: eu pequei e eu quero a tua misericórdia, eu pequei e eu quero o teu perdão, eu pequei e quero a tua misericórdia. Por isso, Senhor, eu me coloco nesta Santa Missa na tua presença, querendo a tua misericórdia. Cantemos a misericórdia do Pai. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Senhor, da morte vencer.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estenda suas mãos aqui para o altar. Apresente ao Senhor a sua intenção. Pela Isabela, que faz aniversário sábado. Pela alma de Maria Alves. Pelo aniversário de... não entendo aqui, Dona Mide, não sei. Pela alma de Fernanda Santos. Quero rezar pela Simone aqui de Aracaju, que pediu oração. Pela Dona Cida, da paróquia de Santo Antônio, lá de Cachoeira Paulista, que pediu oração hoje, pelas suas intenções, pelo seu coração. Quero rezar por todas as mulheres que participaram do aprofundamento para as mulheres, que foi uma bênção. Coloco aqui diante do altar do Senhor. Rezo também nessa Eucaristia por todos aqueles jovens que faleceram ontem naquela tragédia lá em Suzano. Me uno às famílias, às almas dos jovens que faleceram, daqueles 2 que cometeram crime. Também rezo por eles, pela família deles, pela alma deles, que sejam alcançados pela misericórdia do Pai. Todas as intenções que chegaram até nós através das redes sociais, do telefone, do e-mail, as intenções que estão aqui na caixinha de oração, apresento no altar de Deus, nesta Santa Missa. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude. E como só podemos existir em vós, fazei-nos viver a vossa vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar e vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até ao fim, todos os que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém, senão a Ti, Senhor, meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração, para que ele odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei,
vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Você canta. Naquele dia, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quero ouvir tua palavra que transforma meu viver, pra cantar a canção nova para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dar uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos na primeira semana da Quaresma, caminhando já para o segundo domingo, a segunda semana.
E se aqueles que participaram da missa segunda, terça e quarta, foram percebendo que Jesus foi nos inserindo no valor da oração, na pedagogia da oração, foi nos indicando, a liturgia foi nos indicando o sentido da oração, a motivação do nosso coração que nos leva a orar, que nos leva a se relacionar com Deus. E hoje a primeira leitura nos apresenta uma mulher que ela é exemplo para nós de oração, que é Esther. Essa mulher, essa rainha, que se torna exemplo para nós, dentro dessa realidade do tempo quaresmal, dentro desse tempo, daquilo que eu dizia semana passada, de um dos exercícios quaresmais, que é a oração, a liturgia nos apresenta hoje essa mulher como modelo. Mas antes precisamos entender o contexto que essa mulher vivia, o contexto da rainha Esther, para percebermos que assim como nós, precisamos também dar sentido à nossa oração. Para que assim, dando um real sentido, atingindo o verdadeiro objetivo da nossa oração, possamos também ser ouvidos, possamos expressar aquilo que o salmista expressou hoje. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. A rainha Esther, ela era casada com o rei, e o rei tinha decretado que iria castigar o povo de Israel. Esther também era de Israel, da raça de Israel, o povo de Israel era o povo dela, só que ela estava casada com um rei, do qual ele tinha feito o propósito, já decretado, que iria castigar, eliminar o povo de Israel. A rainha Esther, vendo tudo aquilo, se compadece e deseja fazer algo. Se inquieta, um compadecer que faz ela se inquietar e não querer ver o seu povo ser castigado, e não querer ver que o seu povo padecesse nas mãos do rei, que é o seu marido. Só que um detalhe, existia uma lei que ninguém poderia se colocar na presença do rei sem ser convocado pelo rei. Por exemplo, ela não poderia chegar, mesmo sendo esposa, claro, isso no contexto de reinado, não no contexto familiar, mas no contexto dele lá no seu reino, no seu trono, sentado, governando, reinando o país, existia uma lei que ninguém poderia chegar diante do rei e entrar e querer, eu quero falar com você, quero uma audiência com o rei, sem ser convocado pelo rei. Eu não poderia ir lá bater na porta, ligar para a secretária, falar assim, olha, eu quero falar com o rei, eu sou a esposa do rei, não quero nem saber, quero falar com ele agora. Não tinha, a lei era que se alguém ousasse se aproximar do rei, sem ser convocado pelo rei, essa pessoa poderia ser condenado à morte. Veja a gravidade. O rei que tinha decretado o sofrimento, a perseguição, a opressão do povo, ao mesmo tempo um rei que tinha uma lei tão dura, que ninguém podia ousar se aproximar dele sem ser convocado. Só poderia se aproximar quem ele chamasse. Venha até mim, pode vir. Literalmente, só era bem-vindo quem era convidado. Os penetras das festas não eram convidados, não eram bem-vindos, só aqueles que convidavam. Mas ela inquieta com tudo isso, ela compadecida com o sofrimento, ela decide ir diante do rei, que era o seu marido, e interceder pelo povo. Mas irmãos, a virtude não está na coragem dela de enfrentar o marido. A virtude não está na coragem dela de superar essa lei, de encarar mesmo diante dessa lei que ela poderia morrer. A virtude não está aqui em ser vista como uma pessoa que estava desafiando o rei e o seu marido. A virtude está na atitude dela de confiar em Deus.
Antes de ir ao seu marido, ela decide ir ao seu marido e interceder, mas antes de ir, ela se coloca na presença de Deus, consagrando a sua vida, a vida do seu povo e pedindo sabedoria para como falar com o rei. Ela não pediu para o rei, não pediu para que Deus fizesse isso ou aquilo. Ela entregou a sua vida nas mãos de Deus, a vida do seu povo nas mãos de Deus, e pediu sabedoria para falar com o rei. Aqui está o grande exemplo dessa mulher para nós, porque ela se coloca primeiramente nas mãos de Deus, ela entrega a sua vida nas mãos de Deus, confiando, acreditando, reconhecendo que o Senhor era o único que poderia salvar o povo. Ela não confia no rei, ela não está colocando a sua confiança no marido dela, no rei. Ela coloca toda a sua confiança em Deus, no Deus de Israel, no Deus da promessa, no Deus que é fiel, que cumpre as suas promessas, consagrando primeiramente a sua vida, a vida do povo. Aqui está o segredo, e aqui está o exemplo para nós de oração. Eu preciso me colocar diante de Deus com um coração humilde, com um coração compadecido, mas depositando confiantemente a minha vida nas mãos de Deus. A primeira atitude que deve mover o nosso coração diante das nossas necessidades, diante daquilo que nós precisamos, diante de tantas realidades que são os nossos clamores, a primeira moção interior, a primeira motivação interior do nosso coração precisa ser, como Esther, se colocar diante de Deus, não numa atitude de que alguém que precisa pedir algo, mas alguém que a primeira decisão é se tornar uma dependente de Deus, um dependente de Deus. Qual é o conteúdo da tua oração? Não precisa responder. Qual é o teu conteúdo da tua oração? Será que nós estamos rezando, pedindo a Deus, e queremos que Ele faça por nós, e Ele quer fazer por nós, e como nós ouvimos no Evangelho de hoje, pedi e recebereis, ou seja, continue pedindo. Mas antes de pedir ao Senhor, será que a nossa vida está consagrada a Ele? Será que a nossa oração, será que aquilo que brota dos nossos lábios, diante de Deus, quando nós vamos rezar, antes de tudo existe um sentimento, existe uma atitude em nós, de consagrar a nossa vida, de nos tornarmos dependentes de Deus, de tornarmos pessoas que deixam ser cuidadas pelo Deus de Israel, pelo nosso Pai, assim como Esther. Essa precisa ser o movimento interior em nós. Ela tinha uma intenção, ela tinha era pelo um povo que poderia morrer, mas antes de pelo povo, ela entregou sua vida nas mãos de Deus, reconhecendo que o único que poderia salvar o povo não era o rei, mas era Deus. Quando nós temos problemas, como nós temos situações na nossa frente, como nós temos reis como esse rei, que estava oprimindo o povo, como nós temos uma situação gigantesca na nossa frente, ela não focou os olhos no problema, ela não focou os olhos no decreto de castigo, de condenação do povo, ela olhou para o Deus fiel, que é capaz de revogar toda a sentença de castigo para o povo. O que nós precisamos olhar e aprofundar nesse exemplo de hoje e no Evangelho de hoje? Perceber que muito mais do que as situações, muito mais do que as realidades que nos circundam, que são difíceis, que são dramas familiares, situações doloridas, situações que nos afligem, que nos perseguem, que nos aprisionam, tudo isso são cruzes pesadas, sim. Mas antes de tudo, o nosso coração precisa ser filial. Eu me coloco nas mãos do meu Pai, que é Deus, não de alguém que vai fazer por mim, mas eu coloco o meu coração num sentimento filial. Eu dou as mãos para o meu Pai, porque Deus não nos abandona
nos nossos sofrimentos, Deus não nos abandona nas nossas dores, Deus não nos abandona nas cruzes que nós carregamos. Só que nós precisamos dar as mãos para o Pai e deixar Ele nos guiar. É isso que Esther fez. Poderia até ter morrido, matar, o marido ter mandado matá-la, o povo ter sofrido. Claro que depois, na continuidade da liturgia, dessa leitura, dessa palavra, Deus escuta a oração, ela é atendida, é revogada a sentença. Mas antes de tudo, mesmo Deus, o marido fazendo ou não, o coração dela estava consagrado a Deus. Deus fazendo ou não por nós aquilo que nós queremos, o nosso coração precisa estar consagrado a Ele. No sentimento filial, eu sou filho e a minha vida, o meu coração precisa ser essa atitude. Porque, irmãos, a oração precisa nos levar uma intimidade com Deus. Muito mais do que uma atitude de pedir a Deus, a oração é um movimento que me une a Ele. A oração é um movimento que me faz me aproximar do Senhor, é uma atitude de relacionamento. Não é uma atitude fast food, que eu vou lá e peço o que eu quero, me alimento e vou embora. Não, a oração é um relacionamento com o meu Pai. Não é com o meu empregado, não é com o meu escravo, não é com o meu patrão, não é com o meu ditador, não é com o meu amiguinho, é com o meu Pai. Como nós ouvimos no Evangelho anteontem, Jesus ensinando. Então a oração não é uma atitude de pedir algo para Deus ou agradecer a Deus. A oração é uma atitude que o meu coração se aprofunda no coração do meu Pai. A oração é um movimento que não é só pedir os meus desejos a Deus, mas é me abandonar nos braços do meu papai. Essa é a oração cristã. Essa é a oração que constrói a santidade no nosso coração. Não é a atitude de chegar, não estou dizendo, e gosto de frisar isso, não estou dizendo que nós não devemos pedir nada a Deus. Eu estou dizendo que o primeiro objetivo da oração é unir o meu coração ao coração do meu papai, do meu Pai. O meu coração unido ao Pai, o meu coração em intimidade com o Pai, o meu coração escondido no coração do Pai, aí eu vou conseguir receber do Pai o que o Pai tem para mim. Mas o primeiro objetivo da oração é nos levar a essa atitude de um relacionamento filial, de um relacionamento de intimidade profundo e confiante com o Pai. E aí, se eu tenho confiança, se eu tenho uma atitude filial, a minha oração se torna perseverante, a minha oração se torna constante e a minha oração se torna fecunda, porque eu sei para quem que eu estou rezando. Eu sei para quem eu estou rezando, porque eu não estou rezando para qualquer um, eu não estou fazendo uma oração mágica, eu não estou fazendo plim, 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 faz agora, plim, 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 não faz agora, não é um passe de mágica, mas a oração é um relacionamento filial e confiante com o meu Pai, e aí eu posso dizer: Pai, faz por mim, faz para mim, dá para mim, realiza por mim, porque o Senhor é meu Pai. E o Pai faz pelos seus filhos. O Pai faz porque o Pai compadece para com os seus filhos. A oração é esse movimento que vai nos levar a ter uma oração confiante, perseverante, porque Deus não quer somente dar as coisas boas a nós, não quer somente fazer algo por nós. Deus quer nos santificar, Deus quer nos curar e Deus quer nos levar para o céu. Por isso que a oração confiante do Pai, do Filho, que se aproxima do Pai, e aí a oração vai nos fazendo a unir a Deus a partir de Jesus Cristo, e em Jesus, nós trilhamos uma comunhão com o Pai, e na intimidade com o Pai, na comunhão com o Pai, nós vamos nos abrindo à vontade de Deus. A oração tem o objetivo, primeiro, de unir o nosso coração a Deus, ao Pai, de uma intimidade profunda e confiante. A oração nos leva à união com o Pai, a oração nos faz
unidos ao Pai, a oração nos santifica, transforma o nosso coração. E a oração nos faz querer a vontade do Pai. Isso é oração. Isso é ter uma oração do qual nós podemos expressar aquilo que o salmista expressou. Ó Senhor, não, esse aqui é salmo de outro dia. É o de ontem. Virou a folha aqui. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Porque a minha espiritualidade, a minha vida de oração, ela faz com que eu cresça na minha intimidade com o Pai, numa confiança filial. Ele é o meu papai, Ele não é um homem que está sentado numa cadeira, um Papai Noel, que me dá os presentes. Não, Ele é o meu Pai, que eu tenho um relacionamento filial, profundo, de confiança nele. Tendo uma intimidade com o Pai vai me curando, o Pai vai me santificando, o Pai vai devolvendo a mim os sentimentos filial que foi me roubado pelo pecado. O Pai vai configurando a mim cada vez mais em Jesus Cristo, com as virtudes de Jesus Cristo. E depois o Pai vai fazendo com que eu vou aceitando e desejando a vontade de Deus. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre a oração, para que nós possamos rezar. No 2740, o número. Jesus é o modelo de oração cristã. Ele ora em nós e conosco. Uma vez que o coração do filho não procura, o filho que é Jesus, não procura senão que agrada ao Pai, como poderiam os filhos adotivos, que somos nós, apegar-se mais aos dons do que ao doador? Como que pode, se nós estamos rezando com Jesus e em Jesus, nós não vamos nos apegar aos bens que Deus tem para nos dar, mas nós vamos nos apegar a Deus, o doador de todos os bens. Jesus também ora por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Todos, você tem pedido a fazer a Deus, sim ou não? Sim ou não? Você que está em casa, tem algum pedido para fazer a Deus? É o que está em casa, gente. Eu ouvi aqui o sim. Vejam, quem tem bastante pedido, levanta a mão para eu ver. Isso, eu também tenho, levanta até as duas. Pode baixar. Escute o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. Todos os nossos pedidos foram reunidos de uma vez por todas no seu brado sobre a cruz, e atendidos pelo Pai na ressurreição. E é por isso que Ele não cessa de interceder por nós junto do Pai. Todos os nossos pedidos, todos, definitivamente foram apresentados ao Pai por Jesus quando Ele morre na cruz, e prova que o Pai ouviu os nossos pedidos foi que Jesus ressuscitou. Olhar para a ressurreição de Jesus é reconhecer que o Pai já escutou todos os meus pedidos. Todos. Olha, não é o Padre Alan que está dizendo, é a Igreja Católica do qual nós fazemos parte, é doutrina da Igreja, 27:41, se está com dúvida, consulta depois. Todos os nossos pedidos foram reunidos de uma vez por todas, no seu brado sobre a cruz, e atendidos pelo Pai na sua ressurreição. E é por isso que Ele, Jesus, não cessa de interceder por nós junto do Pai. Se a nossa oração estiver resolutamente unida à de Jesus, na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedimos em seu nome. E muito mais do que isto ou aquilo, o próprio Espírito Santo, que inclui todos os dons. Se a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que são os meus pedidos, tudo aquilo que são os meus anseios, tudo aquilo que eu necessito, já foi ouvido pelo Pai, o Pai já atendeu os nossos pedidos com a ressurreição de Jesus. Se a minha vida está Jesus, se eu oro como Jesus, se eu oro com Jesus, e se eu deixo Jesus orar por mim,
A minha oração, que é feita unida à oração de Jesus, na confiança filial, eu confio, o Pai já me deu, o Pai já realizou, o Pai já ouviu as minhas preces, obteremos tudo o que pedimos em seu nome, e muito mais do que isto ou aquilo, muito mais do que isto ou aquilo, muito mais do que uma cura, uma conversão, ou isso, ou aquilo, uma doença, enfermidade, muito mais do que isso, Deus nos dará o próprio Espírito Santo, que inclui todos os dons, ou seja, não é isso, não é aquilo que nós precisamos, o que o Pai quer nos dar por excelência, é o Espírito Santo, possuidor de todos os dons. Ou você quer ficar como Deus que é um Papai Noel que te dá um presente, ou um Deus que é um Papai do céu, que nos dá o seu Espírito, do qual inclui todos os, você quer somente alguns dons, ou você quer todos os dons? Tem gente que está com dúvida ainda. Você quer alguns dons, ou você quer todos os dons? Então fica de pé, para nós rezarmos como Jesus, com Jesus e em Jesus, porque aquele que ora, aquele que reza, pedi e recebereis, porque o Pai já me deu, o Pai já me deu na ressurreição de Jesus, buscai e achareis, porque o Pai já fez, já deixou ser encontrado na ressurreição de Jesus. Batei, qual que é a outra parte? Batei a porta e vos será aberta, porque a porta já foi aberta na ressurreição de Jesus. Confiantemente nós oramos, nós clamamos num relacionamento filial, para que eu me una a Deus, para que Deus purifique o meu coração, e para que assim eu aceite a vontade do meu Pai. E se a vontade de Deus for curar, Ele vai curar. Se a vontade de Deus for te dar um emprego, vai te dar um emprego. Se a vontade de Deus for te dar uma namorada, vai te dar uma namorada. Se a vontade de Deus for fazer que você emagreça, você vai emagrecer. Se a vontade de Deus fazer que você fique bonito, porque está feio, vai deixar você bonito. Se a vontade de Deus for que você volte a ter dente na boca, vai voltar a ter dente na boca. Mas o que Deus quer dar para nós, que inclui todos os dons, é o Espírito Santo. Por isso levanta os seus braços e vai dizendo: povo querido de Aracaju, por favor, quando o padre disser assim, abra a sua boca e reza, não fica dói no coração do padre, quando o padre vê um povo que não quer abrir a boca para relacionar com o seu Deus. Quando nós rezamos, nós estamos relacionando, entrando em intimidade com o nosso papai, Abá, Pai, que é Deus. Você não está rezando para mim e nem falando comigo, você está se relacionando com o seu papai. Você em casa também, agora é a hora. Levanta desse sofá, levanta dessa cama, pelo amor de Deus, e começa a orar, pedindo a Deus que você quer todos os dons, pedindo a Ele que você se coloca como um filho, que se coloca nas mãos do Pai, consagrando a sua vida ao Pai, para que o Pai te dê e faça aquilo que Ele quer. Você, como Esther, quer se abandonar nas mãos de Deus. Vai dizendo agora com suas palavras, vai rezando agora, se relaciona com seu papai. Papai, eu não sei o que dizer. Papai, o meu coração está em lágrimas. Papai, as minhas intenções são grandes, são inúmeras. Papai, a minha luta, papai, as minhas lágrimas são as minhas orações hoje. Papai, a minha dor do meu marido ter saído de casa, a minha dor dos meus filhos na droga, na prostituição, no roubo, sei lá o que for. Pai, as minhas lágrimas é a minha oração hoje, Pai, dessa enfermidade que eu não encontro cura, que os médicos não conseguem solucionar. Papai, as minhas dores são essas, papai, diante de tanto tempo que eu tenho perseverado, esse Pai, que eu não consigo perder. Oh papai, essas são as minhas intenções, papai. Vem em meu socorro, Pai, hoje,
porque eu quero ser um filho diferente, eu quero ser um cristão diferente, eu quero ser um homem, uma mulher que corresponde à tua vontade, papai. Papai, vem nessa noite, papai. Ó papai, ó Pai nosso, ó Pai de misericórdia, ó Pai amado, Pai querido, olha para o teu filho que sofre, olha para os dramas, para as lutas, para Pai, filho que confia, é o seu Pai, a salvação está no seu Deus, a salvação está no seu papai, do céu, é Ele que pode revogar toda sentença que estava sobre a tua vida hoje, é o papai, é o Pai do céu que pode revogar toda sentença, seja lá qual for, toda sentença que Satanás jogou sobre a nossa vida, é o papai do céu que é capaz de revogar, é o papai do céu. Por isso nessa noite, papai, olha para nós, papai, olha para nós, olha por nós, papai, e faz em nós, porque nós somos, pai, sim, papai, os teus filhos marcados pelo pecado, pelas dores, pelos sofrimentos, pai, mas nós confiamos, pai, em ti, ó papai, olha por nós nessa noite e faz por nós. Cantemos. Feche seus olhos. É o Pai que está segurando as É o próprio Senhor quem e vai diz, cantando isso, que é o Evangelho de hoje. Há uma promessa que quer se cumprir.